Hebreus capítulo 11. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo. Peço aos irmãos que acompanhem suas Bíblias, por favor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperava a eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa
e fez aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos a provas, mortos ao fim da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo muito melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Esse é um daqueles textos bíblicos que eu tenho até medo de falar alguma coisa depois para estragar. De tão lindo, de tão maravilhoso que é. Irmãos, uma das coisas que o coral infantil nos lembrou é de um dos lemas da Reforma, que foi somente a fé. Somente a fé. Nós lemos isso em Efésios capítulo 2, nos foi lembrado quando o coral infantil recitou esse versículo, Efésios 2, 8 e 9, que somos salvos por meio da graça mediante a fé, e essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Fomos lembrados também da importância de falar sobre a fé naquele contexto da Reforma. No século XVI, eu estava lendo esses dias, recordando algumas coisas que já falei no domingo passado, e torno a repetir, que naquela época a salvação era muitas vezes considerada por meio das relíquias. Por exemplo, a lança que feriu o lado de Jesus. Houve todo um cortejo, uma procissão em Roma para receber a lança que feriu Cristo. Ou a coroa de espinhos, ou os sudários. Naquela época, pelo menos 3 sudários eram idolatrados. Sabe o que é sudário, né? Aquele pano que apresenta, segundo dizem, o rosto de Cristo. Haviam 3 deles. Jesus Cristo teria, enfim, tendo a sua face estampada em 3 daqueles sudários. Não só isso, lascas da cruz de Cristo. Eram tantas que dava para construir um navio. Um ovo e 2 penas do Espírito Santo eram adorados. Um ovo e 2 penas, quando ele desceu em forma de pomba, havia um ovo e 2 penas do Espírito Santo na época da Reforma. Mas não era só através das relíquias, não. Tinha também o sacrifício, e foi nesse contexto que Lutero conhece a Cristo de verdade, quando ele tenta, através da autoflagelação, é uma espécie de um chicotinho, né, que até hoje certos ramos católicos ainda usam, e certas religiões orientais também, do flagelo, de chicotear as próprias costas, de ficar sem comer, ou ajoelhado no milho, ou passando necessidade, ou frio, ou alguma coisa desse tipo. Deus vai me recompensar, eu vou conhecer a Deus através do sacrifício, da penitência, rezar tanto os Pai Nossos e Ave Maria, como se isso pudesse nos aproximar de Deus. Ou então, a caridade. Olha só, as relíquias, os sacrifícios pessoais, o autoflagelo, ou a penitência, ou então a caridade. Pagar pelo perdão dos pecados, pagar pela graça de Deus, pagar por uma graça que eu quero alcançar, e assim vai.
Só que o que a gente vê, como Lutero experimentou, é que o justo viverá pela fé. E foi isso que fez toda a diferença na vida dele, quando ele leu Romanos capítulo 1, que o justo viveria pela fé. E foi ali que ele se encontrou de verdade com Deus. O que é fé? O texto fala o que é fé e também fala o que não é fé. Fé não é aquilo, não é uma concordância intelectual. E os irmãos sabem disso, que nós já estudamos isso várias vezes. Até demônios têm essa capacidade, como aqueles que estavam possuindo os gadarenos, que chegaram para Jesus e dizendo sim, vieste nos atormentar antes da hora, Filho de Deus. Reconheceram Jesus como Filho de Deus. E isso nós vemos também quando Tiago diz que até os demônios creem e temem, e que sem somente uma compreensão intelectual, isso não é fé, coisa nenhuma. Algumas pessoas acham que fé tem a ver com alcançar graças. Sabe como que é? Você precisa de alguma coisa e o motivo pelo qual você vai buscar a Deus é porque você precisa dessa coisa. Do que você está precisando? E talvez você tenha vindo aqui hoje por causa disso. Olha, eu quero uma saúde para o meu filho, um emprego para o meu marido, eu quero agarrar o meu marido que está olhando o outro rabo de saia, ou eu quero prosperidade. Fé não é desejar graças ou alcançar graças. E é por isso que o texto que nós lemos fala sempre de uma herança superior, alguma coisa que é vindoura e que não está ligada a essa vida. Aliás, o melhor exemplo disso é José, não é? Ele preferiu a pátria eterna que lhe estava prometida do que os prazeres temporários do pecado. Preferiu sofrer com os israelitas como escravo do que ser chamado filho da filha do faraó. Olha que coisa impressionante. Fé não é alcançar graças. Fé também não é uma das coisas que eu acho mais impressionantes que o mundo faz é transformar o verbo crer de um verbo transitivo para intransitivo. Porque o verbo crer precisa de um objeto. Ah, eu acredito. Você acredita no quê, meu filho? Me fala no que você acredita. Não, eu só acredito. Mas como assim? E as pessoas, o mundo, o quão ridículo é dizer eu acredito, e sem complementar isso, colocando alguma coisa mais para frente. Acredito no quê? Ah, eu só acredito. Tá. Isso é tão inconsequente, tão vazio quanto a própria frase, eu acredito. Crer na fé é exatamente isso. Dizer simplesmente eu acredito, sem dizer no objeto da sua crença. Dizer que você crê exige um objeto. E você precisa dizer no que você crê. E o mundo não tem dito. Ele apenas diz assim, olha, eu tenho muita fé. Como se isso fizesse algum sentido. Você tem fé no quê? Isso não é fé de verdade. Quando a palavra de Deus fala em crer, ela sempre atrela a promessas. Como diz Lucas 1, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando Deus nos promete, é claro nas Escrituras, essas promessas elas estão lá estampadas. Quando Cristo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, Ele nos está fazendo ali uma promessa. Ele está dizendo, vai ser assim. E Ele ainda diz quais são essas outras coisas. O que vestir, o que comer, porque Deus cuida dos pássaros, Deus veste as flores do campo, então Ele vai cuidar de você também. Mas às vezes isso não é o suficiente, porque nós não conseguimos, ou nós não temos conseguido trocar os prazeres temporários, transitórios, pela vida eterna. Não temos conseguido. E sabe qual é a maior prova disso? De que ter o que comer, o que vestir, não é o suficiente para você que se diz crente. Não é o suficiente. E você sente seu coração pesado, mas você está faltando alguma coisa na sua casa? Você está passando fome? Você não tem o que colocar? Você não tem roupa para vestir? Claro que tem. Deus cuida de você para que isso não falte. E, no entanto, você pensa assim, eu tenho roupa, mas não tenho aquela roupa.
Eu tenho que comer, mas não tenho aquilo para comer. Da mesma maneira que o povo de Israel no deserto olhava a cada dia caindo os flocos do céu de maneira milagrosa, misteriosa, do ponto de vista da ciência humana. Eles viam as cordonizes passando pelo arraial todos os dias também, e caçavam e comiam à vontade, e olhavam para aquilo e diziam: que saudade das carnes que nós comíamos no Egito. Que saudade daquelas coisas. E nós somos muitas vezes exatamente assim. Transformamos o supérfluo em necessário e vivemos descontentes. Sabe por que isso é um problema? Porque fé é certeza de coisa que você deve esperar. Fé é você poder esperar o que lhe foi prometido. Olha uma coisa aqui, você não pode ter fé se algo não lhe foi prometido. Ué, como que é? É isso aí. Deus não te manda ter fé em algo que não lhe foi prometido. Quais são as promessas? Você precisa sabê-las, por isso que eu achei muito interessante o coral cantando sobre pesquisar na palavra. Por exemplo, eu posso ter fé de que vou ter todo ano um carro novo? Não posso ter esse tipo de fé. Eu posso ter expectativa, eu posso ter desejo, eu posso orar por isso, porque a Bíblia diz que eu devo colocar diante do Senhor todos os meus desejos, todas as minhas necessidades. Mas fé eu não posso ter. Porque sabe por quê? Porque a fé leva ao cumprimento absoluto do que foi prometido. Fé é a certeza de que algo vai ser cumprido, e não só de que a expectativa gerada vai lhe fazer bem. Fé é alguma coisa que de fato vai acontecer, sem sombra de dúvida, porque lhe foi prometido. Isso é fé. A fé é uma atitude interior. Certeza das coisas que se esperam. Essa palavra certeza, ela podia muito bem ser traduzida, sabe pelo quê? Certificado de propriedade. Vocês já viram como funciona a compra de ouro? Eu nunca comprei ouro na minha vida. Mas dificilmente as pessoas que compram ouro, compram a barra de ouro. Elas compram o certificado da barra de ouro. A barra fica no banco, fica em cofre, fica em algum lugar, mas ela compra o certificado. E o certificado tem o valor da barra. Você não está vendo a barra, ela não está nas suas mãos, não está no seu bolso, mas se você tem o certificado, é como se ela estivesse com você. Você tem todo o valor daquilo com você, só pelo fato de você ter o certificado nas suas mãos. Eu estava me recordando, quando eu estava elaborando o estudo, de um filme muito antigo, que eu não lembro, eu tentei procurar o nome, mas é alguma coisa muito vaga na minha cabeça. De dois homens que fizeram uma aposta a respeito de um homem muito pobre. Eles dariam a este homem pobre um cheque de $1 milhão. E a aposta era de que aquele homem conseguiria viver uma vida muito boa sem descontar o cheque. E o outro disse que não conseguiria. E foi muito interessante, que ele conseguiu todo o crédito, conseguiu fazer todas as coisas só pelo fato de ter um cheque de $1 milhão na mão, sem nunca ter descontado. E o interessante é que, pelo que eu me lembro do filme, que no meio do filme ele perde o cheque. E aí, então é tudo tirado dele, porque o cheque não está mais nas mãos dele. Só pelo fato da promessa do pagamento, tem todo o crédito como se fosse o pagamento em si. E fé é isso aí, é alguma coisa tão certa como o certificado de propriedade. Lhe foi prometido, então você tem toda a convicção. Não vai ser tirado de mim. Eu tenho, é como se estivesse agora na minha mão. O que lhe foi prometido? Se você sabe o que lhe foi prometido, você sabe no que você pode ter fé e no que você também não pode ter fé.